Pronto, nós teremos agora as causas excludentes da ilicitude ou da antijuridicidade. Causas excludentes da ilicitude ou antijuridicidade. Que nós vamos estudar como 4, né? A legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Aí nós estamos reiniciando agora aí com as causas excludentes da ilicitude ou da antijuridicidade, ou causas excludentes da antijuridicidade, ou causas justificativas da ilicitude, ou justificantes da antijuridicidade. Aí a nomenclatura, ela é variada. Certinho, gente? Ficou alguma dúvida aqui agora? Podemos prosseguir? Então, bora. As causas excludentes da antijuridicidade ou da ilicitude, abre parênteses, ou ainda justificativas, causas, vírgula, justificativas, vírgulas, causas de justificação, vírgula, discriminantes, vírgulas, eximentes com X, é XI, eximentes, ou tipos permissivos. Podem ser legais ou supralegais. As causas legais que excluem a ilicitude da conduta estão previstas no artigo 23 do Código Penal. Quem consegue pegar o artigo 23 do Código Penal aí, bora? As causas legais que excluem a ilicitude da conduta estão previstas no artigo 23 do Código Penal. Porém, além dessas causas legais, o Código Penal ainda prevê outras, como nos artigos 128, no artigo 142, certinho? E vamos passar agora para as causas supralegais, que surgem, as causas supralegais surgem como decorrência do emprego do processo de supressão das omissões e lacunas existentes sobre as normas penais não incriminadoras. De acordo com o artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. A doutrina costuma enumerar as seguintes causas supralegais. A doutrina costuma enumerar as seguintes causas supralegais de exclusão da ilicitude. Primeira, ação socialmente adequada. É aquela que se realiza dentro do âmbito da normalidade, admitidas pelas regras da cultura do povo. Exemplo: corte de cabelo de calouro aprovado no vestibular. É uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Cortar o cabelo de alguém contra a sua vontade é um crime, né? No mínimo, constrangimento ilícito, alguma coisa. Mas ela
se for usada realmente de forma dentro do que chama-se de trote, nós temos uma ação socialmente adequada. Princípio da insignificância. Leva em consideração a insignificância das lesões a um bem jurídico. Exemplo, furto de caixa de fósforo. O princípio da insignificância é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Há um fato típico quando se vem para a antijuridicidade, utilizando-se o princípio da insignificância, você consegue retirar, é uma causa excludente da antijuridicidade. Consentimento do ofendido em relação aos bens disponíveis. O consentimento do ofendido, dependendo da situação, pode ter a natureza de causa de exclusão da tipicidade, de causa supralegal de exclusão da antijuridicidade, ou de causa de diminuição da pena. Certinho, gente? Então, consentimento do ofendido. Você está lá e pega o dinheiro da pessoa. Geralmente é quando você tem uma relação com essa pessoa. Duas pessoas estão juntas na casa, o cara pega o dinheiro, ele nota que pegou, mas rapaz, você pegou meu dinheiro? Pegou. Seria um furto. Não, deixa para lá. Porque o dinheiro dele é um bem juridicamente disponível para ele. Certo? Juridicamente disponível para ele. Há uma polêmica aí com referência ao estupro, né? No caso do estupro, se iniciado contra a vontade, é uma polêmica. Iniciado contra a vontade da vítima e depois ela dá o consentimento total, iniciou-se como estupro. Fato típico, antijurídico. Mas com o consentimento dela, com a aprovação dela, com a anuência dela, com todos os atos feitos com a sua vontade, nós temos uma causa excludente de antijuridicidade. E essa causa é supra. É supra o quê, gente? Supra legal. Certinho? Todo mundo entendeu, gente? Aí? Agora vamos. As causas legais de exclusão da antijuridicidade são, 2 pontos. Bora anotar, gente, bora aí. Vocês dormiram, foi? Não, né? Estão dormindo? Aproveitou a chuva aí e dormiu? Não, né? Então, acordar. Primeira, legítima defesa. Ah, beleza. Legítima defesa. Segundo, estado de necessidade. Terceiro, estrito cumprimento de dever legal. Quarto, exercício regular de direito. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Vamos aqui começar pela legítima defesa. Legítima defesa. Gente, nós temos o quê? Causas legais da exclusão, causas legais de exclusão da antijuridicidade. E nós temos causas supralegais da exclusão da antijuridicidade. Vamos à legítima defesa. De acordo, vamos lá, de acordo com o artigo 25 do Código Penal, de acordo com o artigo 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem entende-se em legítima defesa quem entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele
injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. De acordo com o artigo 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. A direito seu ou de outrem. Então vamos lá. Quem, usando moderadamente daqueles meios necessários, necessários a quê, gente? Necessário à defesa da sua integridade, da sua vida, ou da vida de outrem. Aí nós vamos ter o quê? Legítima defesa de terceiros. Legítima defesa de terceiros. Vamos a um caso de legítima defesa de terceiros, gente? Bora lá? O caso daquela apresentadora, eu me esqueci o nome dela, é uma loura alta, em que ela foi atacada num camarim e o cunhado dela desferiu tiros contra seu agressor, que veio a óbito. Esqueci o nome dela da TV, que televisão é aquela? Ana Hickman, beleza. Ana Hickman, ela estava no camarim, e o resultado daquele júri, vocês sabem não qual foi o resultado do júri? Qual foi o resultado do júri dele? Eu acho que ele foi absolvido, não foi? Foi considerado inocente, então foi absolvido. Por que ele foi absolvido, gente? Por que ele foi absolvido? Por quê? Qual foi o motivo da absolvição dele? Qual foi a tese alegada? Será que por acaso... Isso, nós estamos estudando essa tese? Estamos, sim. E a legítima defesa dele foi própria? Legítima defesa dele foi própria? Foi o quê, gente? Legítima terceira de quê? Defesa de quê? E legítima defesa de terceiros. Porque o próprio artigo ele diz: para agressão atual iminente, a direito seu ou de outrem, ou seja, de terceiros. Ele, se for enquadrado na legítima defesa, ele usou o quê? Como foi que ele usou essa reação? Foi considerada quê? Quais são os dois pontos, gente? Vamos lá? Ela foi considerada moderada. E ela foi considerada necessária. Ela foi considerada moderada e os meios utilizados foram necessários. Se fosse de outra forma, ou seja, foi proporcional. Proporcional, necessária e uso moderado. Se, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tive um caso lá em instância dessa seguinte situação. Uma moça foi atacada, vinha com as compras, e instância era um lugar tranquilo. Hoje está meio... Né? Ainda continua tranquilo. Mas é difícil, já tive lá. Um tempo em que eu trabalhava, uma empresa foi para lá e eu tive que ficar lá naquela região, advogando para essa empresa e também ficava vindo e voltando para Salvador, que eu tive que dar aula aqui. Então, mas estava fixado lá com uma residência que ela precisava de mim sempre lá. Então, ela estava vindo com as compras e o cara passou rapidamente, colocou no matagal ela, aí as compras caiu tudo e começou a estuprá-la. E ela, na realidade, era lutadora de jiu-jitsu. O cara estava no chão, ficou fácil. Então, ela não matou ele, não, mas ela teve intenção mesmo de matar, porque ela rodou o pescoço dele, teve várias lesões no corpo, na mão, tudo, ficou totalmente quebrado mesmo, ela quebrou o cara todinho. E aí nós tivemos que essa legítima defesa dela ultrapassou a moderação. Essa legítima defesa dela ultrapassou os meios necessários. Porque bastava ela imobilizá-lo e sair daquele local.
para pedir socorro. Mas ela não, fez mais. Aí, o que é que nós podemos dizer dessa legítima defesa? Ela poderia ser descaracterizada? Sim, ela poderia ser descaracterizada. Porém, a doutrina espanhola, anote aí, desproporcional agravo, ela poderia ser descaracterizada. Porém, a doutrina espanhola criou e teve repercussão no mundo todo, essa doutrinação, as causas exculpantes no excesso da legítima defesa. É uma doutrina espanhola e que teve repercussão no mundo todo e aqui no Brasil alguns julgados, por exemplo, o caso dela, o Ministério Público acabou não prosseguindo. Passou o tempo, acabou não denunciando. Também eu saí de lá, depois não sei o que aconteceu mais. Mas me parece que ela não foi denunciada, parece que já arquivou. Porque também, pelo tempo, não teve júri, não teve nada, parece que arquivou. Então, as causas exculpantes, ou seja, desculpáveis, no excesso da legítima defesa. A doutrina espanhola elenca essas causas. Uma delas é quando a pessoa vítima encontra-se sobre violenta emoção pelo ataque sofrido. A pessoa encontra-se em violenta emoção. O caso dela, o cara pega, ela joga no mar. Qual é o discernimento que a pessoa, naquele momento de emoção, com o único intuito, que o único intuito dela é a defesa, o único intuito dela é defender-se, o único intuito dela é sair daquela situação. Como é que ela vai olhar no código aqui, bonitinho, e ver? Eu vou ter que usar moderadamente, dos meios necessários, de forma proporcional. Não tem sentido. Então, quando a pessoa está sob forte ataque e forte emoção, se ela usar um excesso na legítima defesa, mesmo assim, a legítima defesa poderá ser considerada, em seu entendimento jurisprudencial, doutrinário, a legítima defesa poderá ser utilizada, posto que é uma causa exculpante de excesso da legítima defesa. Isso vem da doutrina espanhola, que nos coloca a causa exculpante no excesso da legítima defesa. Porque a necessidade naquele momento não era condizente, a necessidade do momento não era condizente com meios moderados, meios necessários ou proporcionais à sua defesa. Então, o excesso aí é desculpável. E aí nós temos as causas exculpantes, ou seja, desculpável, do excesso da legítima defesa, mantendo a causa excludente da antijuridicidade, ou seja, mantendo a legítima defesa. Essa causa exculpante do excesso, ela pode ser utilizada no estado de necessidade, ela pode ser utilizada no estrito cumprimento do dever legal, ela pode ser utilizada no exercício regular de direito. Lógico, por extensão, porque inicialmente ela foi criada para a legítima defesa. Certo? É evidentemente que isso é uma questão de interpretação. Isso é doutrinário, isso é de uma doutrina estrangeira, alienígena, que veio para o Brasil e que pode se utilizar esse entendimento numa defesa. Porque não é justo que a pessoa seja punida, não é justo que a pessoa seja punida quando, no estado de violenta emoção, de violenta necessidade, ela use uma defesa que ela não poderia medir,
ela não poderia discernir se é moderada, se é necessária, se é proporcional. Então, nesse momento, ela pode tomar por essa violenta moção, por essa circunstância, e pode ainda assim ser entendida como legítima defesa. Mas com o aditivo, com o comentário. Seria uma causa exculpante de excesso na legítima defesa, de acordo com essa teoria espanhola. Gente, ficou dúvida até aqui? Vamos prosseguir? Beleza? Então, veja só. Os requisitos, anote aí, para a legítima defesa. Os requisitos para a legítima defesa. Primeiro requisito. Agressão humana injusta, atual ou iminente. Agressão humana atual, injusta e, lógico, iminente. Observação. Se a pessoa se defende de um animal, haverá estado de necessidade. A não ser que o animal seja utilizado, como instrumento de um humano. Nesse caso, teremos a legítima defesa. Se só for só o animal, nós estamos diante de um estado de necessidade. Segunda, defesa de direito próprio. Abre parênteses, legítima defesa própria. Ou de terceiro. Abre parênteses, legítima defesa de terceiro. Fecha parênteses. 3. Repulsas com meios necessários. Aparentes. Meios necessários são aqueles que o agente dispõe no momento para eliminar o perigo. Repulsa com meios necessários. Abre parênteses. Meios necessários são aqueles que o agente dispõe no momento para eliminar o perigo. 4. Uso moderado dos meios necessários. Parênteses, deve ser o suficiente para repelir a injusta agressão. 4. Conhecimento da situação justificante. Esse quarto, na minha opinião, é dito pelos doutrinadores Giovanni Moraes, Rodrigo Júlio Capobianco. Porém, o conhecimento da situação justificante, na minha opinião pessoal, não vejo como uma obrigatoriedade, como um requisito ou pré-requisito para a legítima defesa. Você o fez porque você tinha necessidade de sobrevivência. Se você tem conhecimento ou não da legítima defesa, pouco importa. Porque o ato é legítimo, independente de você ter conhecimento ou não. Embora outros autores possam discordar desse meu pensamento. Ao contrário do que ocorre com o estado de necessidade, a legítima defesa deve ser dirigida somente contra o agressor e só pode ser invocada quando houver agressão injusta. Ela só pode ser movida contra o agressor e só pode ser invocada quando houver agressão injusta. O estado de necessidade pode ser dirigido contra terceiros. O estado de necessidade pode ser dirigido contra terceiros.
e não exige que a agressão seja injusta. O estado de necessidade pode ser dirigido contra terceiros e não exige que a agressão seja injusta. Certinho? Então, por exemplo, no estado de necessidade, você pega o ferry-boat afunda no meio do caminho. Você consegue subir à tona e lá você tem um bote, não precisa de agressão injusta a ninguém. Ninguém te agrediu. Você saiu, o ferry-boat afundou, você subiu, lá em cima você conseguiu viu uma pessoa, duas pessoas com esse bote salva-vida. Você aí, ó, empurra aquelas duas pessoas e pega o salva-vida para você. É um estado de necessidade, você precisa sobreviver. Certo? Não se admite, portanto, a legítima defesa real. Aparente, em que a situação de perigo é real contra qualquer outra dirimente real. A legítima defesa recíproca, exemplo, duelo, também não é admitido. Vamos lá, gente. Vamos agora fazer um comparativo entre o estado de necessidade e a legítima defesa. Vamos lá? No estado de necessidade, há conflito entre bens jurídicos. No estado de necessidade, há um conflito sobre bem jurídico. No caso do bote salva-vida. Aquele bote salva-vida é um bem jurídico que está em conflito entre aquelas duas pessoas que, quando ele subiu, que o ferry-boat afundou, ele subiu a superfície, né? Quando ele estava já respirando e viu aquelas duas pessoas, aquele bote salva-vida passou a ser o quê? Passou a ser um bem jurídico em conflito entre dois interesses, o daquelas duas pessoas e o seu. Na legítima defesa, ataque ou ameaça de lesão a um bem jurídico. Na legítima defesa, é um ataque a um bem jurídico. Ou ameaça. No estado de necessidade, segundo ponto, o bem jurídico é exposto a perigo atual ou iminente. E no estado de necessidade, o bem jurídico é exposto a perigo atual ou iminente. Na legítima defesa, o interesse sofre uma agressão. Então, na legítima defesa, o foco é uma agressão. No estado de necessidade, é a exposição ao perigo. Terceiro, no estado de necessidade, o perigo pode advir de condutas humanas. Vírgula, força da natureza ou de ataque de irracional. Forças humanas, conduta humana, força da natureza e ataque de animal. Na legítima defesa, somente contra agressão humana. A exceção é quando o caso do animal, um cachorro, que é treinado por um adestrador que manda o cachorro na sua frente, vai, pega ele ali. Então aí, mas mesmo assim o cachorro passa a ser instrumento, porque a agressão foi praticada por um humano. Gente, todo mundo entendendo aí até agora? Ficou alguma dúvida? Podemos prosseguir? Podemos prosseguir? Rosemar nos faz a pergunta, vamos ver. Algo interessante no estado de necessidade é que, muitas vezes, é causado por motivo de força maior. Perfeito? Fenômenos que não podemos prever, muitas vezes, da natureza. Foi dito aqui. E não por motivo fortuito. Perfeito. Pode ser feito aqui, foi dito. Foi dito que, no estado de necessidade, pode advir de conduta humana, força da natureza ou ataque de irracional. E aí, quando fala em força da natureza, está colocando um motivo fortuito, né? Força da natureza. A natureza afundou
o ferryboat que você estava, que nós estávamos, não importa. Nesse caso aí, nós teremos o quê? Nós teremos um estado de necessidade. Prosseguindo, gente, bora lá. No estado de necessidade, outra diferença. O necessitado pode dirigir sua conduta contra terceiro alheio ao fato. No estado de necessidade, o necessitado pode dirigir sua conduta contra terceiro alheio ao fato. Na legítima defesa, o agredido deve dirigir seu comportamento contra o agressor. Outra diferença. Ô Zé Mário, está nos dando aqui uma contribuição. Vamos lá, querido. Segundo a doutrina do direito administrativo, o fenômeno da natureza é motivo de força maior. Pode ser algo imprevisível. Está perfeito. Mas o motivo fortuito, no caso do estado de necessidade, também é válido. Tanto o motivo fortuito como o estado motivo de força maior. Pode ser algo que possa ser, em tese, geralmente, estado de necessidade, coisa imprevisível. Em tese. Mas pode ser um ou outro, tá perfeito. Prosseguindo aqui, vamos ao último. Na legítima defesa, a agressão deve ser injusta. No estado de necessidade, pode ocorrer a hipótese de duas pessoas, titulares de bens juridicamente protegidos, causarem lesões recíprocas. Vou repetir. Na legítima defesa, a agressão deve ser injusta. No estado de necessidade, pode ocorrer a hipótese de duas pessoas, titulares de bens juridicamente protegidos, causarem lesões recíprocas. É importante destacar que o agente deve possuir pleno conhecimento de que está sendo amparado por um excludente da ilicitude. É o entendimento doutrinário do qual eu tenho minhas divergências. Situação em que estará atuando de acordo com o ordenamento, licitamente. Caso esteja agindo sem conhecimento dessa situação justificante, estará praticando ato ilícito. Essa é uma corrente que é majoritária, mas da qual eu discordo. Evidentemente, se cair num concurso, numa prova do exame do OAB, vocês devem seguir essa corrente que é majoritária. Vou repetir. O agente deve possuir, vocês devem seguir esse entendimento. O agente deve possuir pleno conhecimento de que está amparado por um excludente da ilicitude, situação em que estará atuando de acordo com o ordenamento jurídico, licitamente. Caso esteja agindo sem conhecimento dessa situação justificante, estará praticando ato ilícito. Isso é que vocês têm que entender, que para a doutrina, e aí essa majoritária, para essa doutrina majoritária, simplesmente a pessoa tem que estar consciente de que está praticando uma conduta que é excludente da antijuridicidade. Até aí, é o majoritário. Se cair uma pergunta usando da ordem, ou se cair uma pergunta aí, concurso, vocês devem responder assim, porque não vamos lutar contra a maré. Porém, se vocês forem preparar um TCC, se vocês forem preparar uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, uma apresentação de monografia para a pós-graduação, algo mais acadêmico, vocês podem questionar esse entendimento, e aí Rosemário já o fez muito bem, de que, por exemplo, o estado de necessidade é um instinto animal de sobrevivência. O ser humano tem esse mecanismo de defesa. Então, ele não vai nunca ficar, eu tenho que saber o que é que diz causa excludente de antijuridicidade. Ele pratica sem saber. Se ele pratica algo sem saber
que é lícito, eu não vejo como tirar a licitude deste ato praticado. Me fale aí, por favor. Uma manifestação de vocês aí agora. Agora é um ponto importante, eu quero a manifestação. Vamos lá, gente. Se você pratica, mesmo sem saber, um ato lícito, você não sabe que esse ato é lícito. Você pratica ele. Ele vai perder sua licitude? Vai perder sua legitimidade de ser algo dentro da lei? Vai? Pergunta para vocês. Vai? Vai perder, gente? Vai perder? Quem responde aí? Quem é? Quem pode responder aí? Bora? Vocês estão cansados. Hoje teve muita informação. Daqui a pouco a gente termina. Vai ter um questionáriozinho. Alexandre, diga aí, Alexandre. Fernanda, que está aí também. André. Pergunta que eu faço é essa. Você pratica um ato e, a partir do momento que você praticou esse ato, você pratica um ato lícito. Você não sabe que esse ato é lícito. Esse ato vai deixar de ser lícito porque você não sabia que ele era lícito? Não, não vai deixar, não faz sentido, né? Não faz sentido. Você praticou um ato lícito. Ele vai continuar sendo lícito. Você sabia ou não, não interessa. Porque você só pode ser punido por um ato que seja ilícito. Você praticou um ato lícito. Eu pratiquei um ato lícito. Legal, dentro da lei. Só que eu não sabia que era legal. Ele vai deixar de ser lícito por causa disso? Não. Pelo contrário. Agora eu tomei conhecimento que isso é lícito. Então eu não vejo fundamento nessa doutrina, ao contrário. Mas vocês devem segui-la conforme eu já li. Certo? Que é um contrassenso, mas infelizmente eu só fiz para vocês pensarem com mente pensantes também. Mas na hora do decoreba, tem que decorar aquilo que interessa ao sistema. Certinho? Então, repetindo aqui, é a necessidade de conhecimento dessa situação justificante para que a mesma possa se concretizar segundo os doutrinadores. Prosseguindo, para que a excludente seja invocada, não se exige que o autor da agressão seja imputável. Aí eu acho justo. Admite-se, portanto, a legítima defesa contra a agressão de inimputáveis, loucos, bêbados, menores de idade, etc. Não é, duas coisas importantes, dois pontos aí para vocês anotarem. A primeira é a excludente. Para que excludente? E o bem maior que a vida. Acho muito equivocado esse entendimento. Também acho. Mas na hora de uma pergunta, joguem por ele aí, porque pode ser uma pegadinha e vocês aí... Às vezes a gente vai pela lógica jurídica e erra. Porque às vezes a doutrina ela se torna um pouco ilógica, né? Coisa assim incrível. O direito tem cada coisa que dá um nó na cabeça da gente. Mas, infelizmente, vão fazer exame da ordem, vão fazer um concurso, vão fazer uma prova qualquer, tem que seguir o que a doutrina está falando. Agora, outro ponto importante aqui. Para que a excludente seja invocada, não se exige que o autor da agressão seja imputável. Essa daí eu concordo. Ora, se eu vou me defender em legítima defesa, eu não quero saber se ele é imputável ou inimputável. Certo? Admite-se, portanto, a legítima defesa contra a agressão de inimputáveis. Louco, bêbados, menores de idade. O cara vem te agredir. Eu quero saber se ele é menor de idade, se ele é bêbado, se ele é louco? Não. Então, admite-se, portanto, a legítima defesa contra a agressão de inimputáveis. Se o inimputável te agredir, você tem o direito à legítima defesa. Entendimento também. O ofendido, ou ofendícula, ou ofendicula, que é o obstáculo ou impedimento idealizado pelo homem para evitar a ação criminosa de terceiros. É considerado pela maioria da doutrina como hipótese de legítima defesa pré-ordenada. Outros o consideram como hipótese de exercício regular de direito. Por exemplo, você botar aquela cerca, né, elétrica, né? Evidentemente que tem uma voltagem que tem que ser, pode ser uma voltagem que estoure, mas para a pessoa tocou, ela sentiu um choquezinho e já sofre a repulsa, né?
a partir do momento isso é uma ofendícula. O ofendículo é um obstáculo que é uma legítima defesa pré-ordenada para alguns, mas para outros é hipótese de exercício regular de direito. Certo? Evidentemente que se põe aí uma necessidade, eu entendo, eu tenho uma casa em Vilas e lá eu boto a placa. Eu boto as placas, né? Coloco cerca elétrica, né? Eu coloco. E coloco, o negócio do cão também eu coloco. Cachorro bravo, não aproxime-se. Eu ainda vou até concluir aqui para distrair, e deu até ideia agora de botar uma placa diferente. Eu botei cachorro bravo, não aproxime-se. E cerca elétrica, cuidado. Isso aí para crianças, para tudo, né? Porque às vezes pode acontecer um acidente. E não é isso que a gente deseja. A gente deseja apenas se defender. Mas eu vou concluir na placa, viu, André? Vou colocar. Estou pensando em concluir aqui, estou com a ideia, colocar cachorro bravo e dono mais ainda. Gostou, André, disso aí? E dono mais ainda. Não se aproxime, tenha cuidado. Porque é incrível como as pessoas não respeitam. No Brasil, a gente tem que botar cerca elétrica, botar tudo isso. Eu tinha vontade de vender tudo que eu tenho aqui no Brasil, não tenho muita coisa não, mas queria vender tudo que eu tenho e comprar uma casa nos Estados Unidos que não tivesse, mesmo que seja um bairro mais pobre, lá que seja popular, mas que não tivesse necessidade da gente colocar muro. E a gente vê várias casas nos Estados Unidos nessa modalidade. Lá naquela região de Orlando tem várias casas, eu estive lá, várias casas que não tem necessidade de você ter muro, e a pessoa ainda diz, o correio bota aqui a entrega, ninguém assina, ninguém nada, ninguém rouba. É incrível, é incrível, 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 incrível. Bairro popular de Orlando, na Flórida, sem muro. Vários. Lá é incrível como a gente vive um sistema melhor. Infelizmente, eu gostaria que o Brasil chegasse a esse nível. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Vamos lá, gente. Importantes aí, vamos fechar isso aqui agora. Vou fechar, já tem muita informação para vocês estudar. As principais características da legítima defesa, a gente fecha a aula de hoje. A primeira, vou passar um exercíciozinho para vocês, tá? A primeira, agressão injusta, atual ou iminente. Agressão injusta, atual ou iminente. 2 pontos. Deve ser injusta, ou seja, contrária ao ordenamento jurídico, deve estar presente ou prestes a acontecer. É a primeira. Se for uma agressão injusta, mas que não seja atual, o cara telefone e diz, olha, primeira semana de julho, daqui a um mês, eu vou passar aí para lhe pegar. Não é, na minha opinião, não é atual nem iminente. Tem que ser atual e iminente, ou seja, prestes a acontecer. Segunda, direito seu e de terceiros. A defesa deve operar-se para proteger direitos do agredido ou de terceiros. Terceira, repulsa com os meios necessários. Significa, a repulsa deve dar-se com os meios necessários. Isto é, circunstâncias em que o agente se comporta utilizando-se dos meios colocados à sua disposição. Quarta, uso moderado de tais meios. 2 pontos. O uso dos meios deve ser moderado, ou seja, não podem ser utilizados além dos necessários para evitar a lesão. Tudo isso nós vimos e agora nós vamos, gente, ao nosso questionário. Bora lá? O nosso questionário de hoje. Vamos lá, gente. Ficou alguma dúvida até aí, gente, para a gente tirar aqui agora? Ficou dúvida com referência a isso? Beleza. Primeira questão. Explique a teoria bipartida. Não preciso falar, né? Porque nós estamos dando direito penal. Seria bipartido do crime, né? Não preciso falar. Segunda,
explique a teoria tripartida do crime, né? Terceira questão. Explique a teoria quadripartida. Quarta questão. Explique antijuridicidade formal. Quinta questão. Explique antijuridicidade material. Sexta questão. Fale sobre a pena na teoria bipartida. Sétima questão. Fale sobre a pena na teoria tripartida. Oitava questão. Explique a teoria subjetiva quanto ao caráter da antijuridicidade. Explique a teoria subjetiva quanto ao caráter da antijuridicidade. Que questão agora, gente? Nona? Isso. Nona questão. Explique a teoria objetiva quanto ao caráter da antijuridicidade. Décima questão. Dissecar. Dissecar como medicina legal. Abrir o cadáver, ver tudo. Falar tudo sobre o que eu vou falar agora. Dissecar a seguinte frase. Todo fato típico presume-se antijurídico até prova em contrário. Dissecar a seguinte frase. Todo fato típico presume-se antijurídico até prova em contrário. 11ª agora? Isso. Isso, gente. 11ª? 11ª. 11ª. Expliquem as denominações das causas excludentes de licitude. Só para entender a pergunta é colocar os sinônimos dessas causas e uma explicação mais ou menos por que dos sinônimos. Né? Na verdade, quer dizer a mesma coisa. 12ª. Décima questão, quem falou aí? Não entendi. Professor, bom dia. Essa aula será colocada no AVA? Será exposta no AVA? No AVA, vai. Tudo coloco no AVA. Tá. Hoje ainda? A rádio está transmitindo ao vivo na rádio. E... Isso, Ademar. Ademar está indo fundo aí. 12ª agora? Né? 12ª agora, gente? É isso? Eu estou certo? 12ª? Isso. Agora é 12ª. 12ª. O André está perguntando se o Rosemar morou na Flórida. Eu queria morar na Flórida, pai. Queria me mandar. Eu queria me mandar daqui desse país. Ô, rapaz, mas para a gente se mandar tem que ter uma casa, né? Comprar uma casa. A gente tem uma casa aqui, tem um carro aqui, tem um emprego aqui, e lá não tem nada, que é complicado, né? A gente sair daqui, você tem que ter uma casa lá, um emprego. Alugar não quero, não.
Quero comprar uma casa, né? Que seja no interior, mas uma casa, que seja sua, um carro, que seja seu. O americano gosta muito do que não é. O americano vive daquele negócio, daquele sonho. Vamos voltar aqui na nossa aula, mas vive aquele sonho de tudo a prestação, a prestação, a prestação. Tem uma menina que está lá, que é amiga de minha filha foi para lá também, mas fez o curso e voltou. E que tudo é alugado. A casa dela é um casarão, paga não sei quantos dólares. O carrão, não sei quantos dólares. Agora vem a crise, acabou o emprego, acaba entregando tudo para o banco. Eu não gosto disso, não. Eu gosto de ter as minhas coisas mesmo. Vamos lá, um dia eu chego lá. Um dia nós vamos para lá. Vai eu, André, Rosemário, vamos morar lá. Revalidar esse diploma nosso lá, que vai ser uma torada. Que é o exame do bar lá. É um exame terrível para a gente fazer, para a gente passar lá também. E aí vamos ensinar na faculdade de lá, vamos fazer miséria por lá. A gente vai vencer lá, se Deus quiser. É um sonho. Depois receber a cidadania americana. Vamos para lá. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá, né, Rosemário? Pegar a cidadania americana, não é não? Agora não entra nem que você queira, que Trump disse que brasileiro nenhum entra lá. Você perguntar, eu venho de onde? Do Brasil? Não. Não, do Brasil não entra ninguém. É amigo do homem aí, mas na hora H, meu irmão, amizade à parte, meu peão, como é aquele negócio, né? O primeiro. Vamos lá, vamos prosseguir agora. Então, o que acontece? A 12ª agora. A 12ª é explique as causas supralegais. Agora, faça um estudozinho desse negócio, dessa 12ª aí. É bom para vocês, gente, para exame da ordem, para tudo, viu? Vocês têm que sair aqui com a base. Mas sem sair com a base fica difícil. As causas supralegais do artigo 128 e 142 do Código Penal. Dê uma estudada nisso aí, que de vez em quando cai, viu? 128 e 148. Causas supralegais de exclusão da antijudicidade do artigo 128 e 142 do Código Penal. 128 e 142 do Código Penal. Certo? Dê uma estudadinha nisso aí. 13ª. Explique as causas supralegais. 13ª, né? Explica as causas supralegais. 2 pontos. Ação socialmente adequada, vírgula. Princípio da insignificância e consentimento do ofendido. 14ª, diferencie estado de necessidade e legítima defesa. Treine isso aí, viu, gente? Cai também, viu? Às vezes você pensa com a besteirinha, mas na hora você se enrola. Estado de necessidade e legítima defesa. E 15ª e última, fale sobre os pressupostos. Fale sobre os pressupostos da legítima defesa e das causas exculpantes do excesso da legítima defesa. Certo, gente? Bom, gente, ficou alguma dúvida? Eu acho que hoje a gente deu muito assunto. Estamos, assim, adiantados. Eu quero marcar uma aula para reposição. Para a semana a gente vai conversar sobre o calendário. Eu acho que esticou um pouquinho, não sei o calendário, vou ver ainda. E vamos organizar direitinho nossa vida aí para a semana do calendário. Então a gente organiza para a semana direitinho, eu vou olhar ele direitinho. Façam seus questionários, façam as pesquisas que eu estou passando. Passa tudo direitinho, porque essa nota da segunda unidade, você precisa tirar nota boa. Vamos fazer um jurizinho, falei com o Aníbal, mesmo à distância, para manter o nosso padrão, não perder o nosso ritmo. Coisa mais simplificada, mais rápida. Vamos diminuir tudo, hora, tudo direitinho. Professor, você não ficar para trás. A gente faz rapidinho isso aí. Vou dar tentar dar nota boa para vocês. Eu acho que vocês estão merecendo. Eu acho. O professor... boa para não precisar muito de ponto na V3. Diga, meu querido. Essa questão aí do júri vai ser o Doc Street? Doc Street, é.
Mantido do Cristiano Diniz. Vai estudando esse caso. Eu quero fazer de uma forma, viu, Alexandre, mais simplificada. Diante das dificuldades que nós estamos vivendo nesse momento, para vocês também estão se adaptando ao sistema, né? Até porque eu mesmo eu perdi o foco. Um júrizinho simplesinho. Não é aquele júri que a gente fez na sala de aula, mais completo. Uma coisa mais simples. Falei com o Aníbal, eles que faz virtual, ele vem, é o juiz, uma coisa mais simples. Só para a gente não deixar... A gente passa pela faculdade, gente. É o momento mais feliz da vida da gente, a faculdade. Então a gente tem que aproveitar esse momento. É o momento que a gente forma nossas bases, que a gente luta por nossas teses. É muito gostoso esse momento de faculdade. Não perca esse momento de faculdade, não, porque se vocês quiserem minimizar a faculdade, não faça isso, que você está dando um tiro no pé. Vocês estão se prejudicando. Não é a gente, não sou eu, não. É vocês. E eu quero fazer um trabalho bonito. A gente fechar esse semestre, foi um semestre de muito sacrifício. E quero dar uma nota boa para vocês irem para o AV3 bem tranquilo. Só mesmo a nível de aprendizado. Porque você não está na faculdade só por nota, né? Eu não acredito nisso. Você está na faculdade por aprendizado, né? Então, você professor, eu vou estudar o AV3, porque tem muita questão de AV3 que você vai tranquilo, não está precisando de nota nem nada, mas você vai fazer para aprender, para tirar dúvida. Aí você, poxa, que legal, eu aprendi aquilo, não aprendi, fiquei com dúvida daquilo, estou evoluindo, né? Então, é muito legal. Estudem aí para a aula também o princípio da ubiquidade. Anote aí, ubiquidade. Martinez. Diga, meu querido. Semana que vem é a semana de prova. Quer a semana de prova? Semana que vem é a semana de prova. E aí na outra, a gente só vai ter mais uma semana de aula. Então, assim, é impossível fazer o júri. Nós faltamos... Mas é uma pena, porque, Luciano, vocês têm tudo para fazer um bom trabalho. É uma pena. Uma pena mesmo. Para a semana vai estar rápido. Mas o AV2 não tem prova, não. Não entendi. AV2 não tem prova, não. AV2 só trabalho. Na sua disciplina. É. Mas nas outras, não. Não tem prova, não. Nenhuma disciplina tem prova, AV2. Não, tem prova sim. Professor, eu vou ter prova segunda-feira agora, que vem. Prova? Prova. Aí eu vou ver isso com a coordenação para ver. Eu vou ver se fala na semana aí. Durante a semana a gente se fala. Se for assim, a gente cancela. Esse questionário aqui é para entregar? Eu fico triste, eu queria fazer. Mas, infelizmente... Esse questionário aqui a gente vai entregar? Não entendi. É o quê? A gente vai entregar esse questionário aqui? É para entregar. Vamos fazendo com calma aí. Tá Durante a semana eu vou ver o calendário ainda, que modificou aquela parada. Vou ver como é que fica e falo com vocês. Legal? Beleza. Gente, ficou alguma dúvida na aula de hoje? Não, Ficou alguma dúvida? Ficou? Não ficou? O silêncio de vocês, então. Eu agradeço a presença de vocês. Desejo um bom dia. Fiquem com Deus. A gente vai se falando pelo zap aí. Legal, gente? Um abração, gente. Valeu. Valeu, professor. Obrigado. Um abração. Tchau, queridos. Um abraço. Aguardando o debate. Beleza. Tamo junto. Um abraço. Gostei muito. Valeu, professor. Obrigado. Beleza. Um abraço. Tchau.